Então fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo, tranquilo? Então quem me acompanha aí nas redes sociais, né, no Instagram especialmente, no Threads e no Facebook, deve ter assistido aquele meu vídeo que eu fiz comentando sobre o vídeo do Nicolas Ferreira, né, do Pix, onde eu expliquei bastante coisa ali de forma bem resumida, né, porque eu ia fazer um react, deixar eu fazer o react aqui no canal do YouTube, né, que é um vídeo mais longo, né, só o do Nicolas tem 4 minutos, então fazer um react dá pelo menos o dobro desse tempo, né, mas eu expliquei ali de uma forma bastante clara, né, as partes que eu concordo, né, do posicionamento dele. Ele traz umas críticas que são corretas, né, mas que ele direciona de uma forma totalmente errada, né, porque como vocês vão ver nos comentários que eu vou fazer, né, o grande problema não é o que ele fala, né, mas quem está falando, né, ele traz uma crítica de problemas que ele não resolveu. Ele coloca no final do vídeo lá, né, já dando um spoiler, né, para quem não tinha assistido o vídeo dele, a solução como ele próprio. Vocês votaram errado na última eleição, né? O problema que nós temos atualmente, que eu apontei aqui, é tudo culpa desse governo, né? E a solução seria continuar me apoiando, votar em mim como deputado e no meu partido, no PL, na próxima eleição do executivo, né? Ele não fala com essas letras, né, totalmente, mas é isso que ele deixa implícito no comentário dele. Tá? Só que o grande problema é que ele fez parte aí, aprovou medidas no Congresso, né, apoiou, e o partido dele, quando esteve no poder no governo passado, também aprovaram medidas que vão na contramão daquilo que ele coloca, tá? Inclusive ajudaram a agravar problemas que ele mesmo denuncia, que nós vamos ver ali no vídeo. Então bora lá pro vídeo para eu poder reagir e comentar essas coisas. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento, tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Tá, então vamos começar por aí. Ele critica aí uma coisa que já ocorre há muito tempo, inclusive no governo que ele fez parte, no governo Bolsonaro, né, que é o monitoramento das contas bancárias, né. No caso, eu sou professor e mesmo com baixo salário nós temos aí pagamos imposto de renda, temos inclusive nossa renda retida já na fonte, né, boa parte do imposto já. Então esse tipo de coisa ele já acontece, né. O que o governo propôs foi utilizar o Pix para fazer esse monitoramento também. Tá, o que iria pegar muitas pessoas cuja renda não é declarada, não é retida na fonte, como é o nosso caso, né? Especialmente autônomos, pequenos empresários, né? E eles deveriam então começar a pagar imposto de renda, porque eles ainda estão dentro da faixa de tributação ali, passiva de tributação. Né? Então ele deixa bem claro ali, né? Ele desmente a ideia de que o Pix será taxado, mas ele explica que o monitoramento da conta a partir do Pix vai fazer com que mais pessoas que não pagavam imposto comecem a pagar, né, porque elas estão na faixa de renda. Ou seja, ele estava criticando basicamente o fato de que nós que ganhamos pouco, né, que somos trabalhadores, sejam autônomos ou assalariados ou microempreendedores, pagamos imposto. O que é uma retórica assim, chovendo molhado, né? Seria como eu começar a criticar agora o serviço militar obrigatório, algo que existe há muito tempo, e como se fosse uma reinvenção da roda. Nossa, ele trouxe uma crítica social fuderosa, uma novidade, né? Ele está falando algo que nunca foi falado antes, né? Sendo que ele traz esse problema como se tivesse começado agora, sendo que o problema da tributação já vem desde antes. O que ele fez como parlamentar em todos esses anos de governo, aí, desde que ele entrou como deputado e que o PL esteve no poder também, né, nesse meio tempo, o que fizeram para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda? Eles não fizeram absolutamente nada, né? Pelo contrário, eles foram contra a taxação das grandes fortunas, que é o que poderia ser feito, porque particularmente, eu defendo essa ideia de isenção do imposto de renda. Eu acho que até 10 mil reais as pessoas não deveriam pagar, né? Porque como é que tu vai querer que o pequeno empresário ele cresça, né, e se torne uma grande empresa, se ele mal começa e já tem um monte de imposto para pagar? Como é que o pobre, por exemplo, além de ter o seu salário tributado, ainda tem a tributação sobre produtos de cesta básica, né? Então aqui, como eu comentei no mesmo vídeo lá da rede social, e repito aqui, no Brasil nós vivemos um Robin Hood às avessas. O pobre paga mais imposto e o rico não paga imposto. Nós temos uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos.
Tal. Enquanto isso, o latifundiário, que ganha muito bem, não é mal de vida, está lá recebendo dinheiro do governo, né? O Plano Safra nada mais é do que essa bolsa empresário, né, para o agronegócio. Muitas empresas grandes recebem isenções, enquanto as pequenas estão recebendo. Então, essa crítica ela é válida, só que é engraçado que ele traz ela como se fosse uma novidade, né? Uma coisa assim, por que ele não fez essa crítica antes, né? Ele traz... substituindo o medo que as pessoas tinham de taxar o Pix, né, com aquela fake news que circulava antes desse vídeo, né, e ele desmente, né, ele pega aquele público que estava com medo disso e fala, olha, fiquem tranquilos que o Pix não será retaxado, mas vocês vão começar a pagar imposto, ou seja, a questão na crítica aí seria na isenção da faixa do imposto de renda, algo que como parlamentar ele não moveu um palito aí para mudar isso aí, tá? Vamos seguir o vídeo aqui. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Aí, outro problema dele, né? Então, ao mesmo tempo que ele desmente a fake news, né, de que o Pix ele realmente não vai ser taxado, ele coloca no campo da possibilidade, ou seja, mas pode ser que seja, então nós precisamos trocar esse governo antes que ele... venha taxar o Pix, né? Enfim, mas se a gente colocar no campo da possibilidade, qualquer coisa pode ser possível, né? Eu posso então criar um vídeo aí e falar para os calvos que nem eu, assim, olha, vocês têm que se levantar, se erguer, votar no PL, no Bolsonaro, porque o PT ele pode criar uma lei para exterminar os calvos, né? Então, beira o absurdo, mas no campo da possibilidade eu posso criar qualquer coisa, ou seja, para ver como ele usa o vídeo, como ele manipula com a retórica, né? Utilizando até esse tom de suspense no fundo, né? Vestindo preto, né? Uma roupa totalmente preta, o fundo preto, né? Em tom de luto aí, sei lá. Então ele mexe com isso, olha, o governo ele pode fazer isso, né? Ele pode criar uma lei fuzilando todos vocês, e enfim, é muito fácil criar pânico nas redes sociais, né? Vamos continuar. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor está custando caro demais. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar R$81 mil por ano, ou seja, pouco mais de R$6 mil por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5%. Tá, olha só. Vamos por partes, né? Como diria meu amigo Jack. Ele critica aí, ele apela justamente para o público-alvo do PT, né? O trabalhador, o trabalhador assalariado, o trabalhador informal, né? O pobre, o microempreendedor. Historicamente, o PT sempre se colocou como defensor, né? Dessa classe dos menos favorecidos, né? E é óbvio que ele se afastou disso. Eu concordo, assino embaixo, né? Eu sempre deixo isso claro. Eu não sou lulista, eu não sou petista, inclusive eu sou bem crítico do governo Lula, do PT, justamente por ele ter se afastado, né, desse público, né, ter parado de dialogar e justamente começado aí a se render ao sistema, né, a ser uma espécie de FHC 2.0, aí um Alckmin 2.0, que ironicamente hoje ele está até no governo, né, antes ele era inimigo, hoje eles são companheiros, mas enfim, é outro assunto. Só que aí o que acontece? O Nicolas Ferreira percebe, né, esse distanciamento do PT com as suas bases, ele tenta apelar justamente para uma base que ele não representa. Né, porque ele não representa o microempresário, o trabalhador autônomo, o pedreiro, ele fala ali, né, o trabalhador assalariado. Porque justamente ele aprovou um monte de medida que prejudica esse povo. Ele aprovou a reforma da Previdência, onde as pessoas tem que trabalhar mais, ou seja, mais tempo trabalhando e mais tempo contribuindo com o governo. Ele apoiou aí a autonomia do Banco Central, que é o responsável pelo aumento da taxa de juros abusivos, né? Porque o que acontece? O Banco Central hoje ele é igual ao STF, ele age de forma independente do governo, né? A gente tem pessoas ali que não são nem eleitas, elas são indicadas e elas ficam e podem fazer o que bem entendem, né? Fica um órgão longe do contrário do controle popular. Praticamente uma privatização do Banco Central. E isso causa juros altos, né? Que prejudica aí toda a população, a economia. E o Nicolas Ferreira, onde é que ele estava, né? Fazendo vídeos ou questionando. Muito pelo contrário, ele apoia essa pauta, né?
Então, e aí agora ele coloca, né, uma crítica válida, repito, válida, é legítimo questionar o imposto, inclusive acho certo quem estava sonegando até então, né, o pessoal que estava burlando aí, né, que ganha até 5 mil e estava achando jeito de não declarar, né? Eu acho que é uma legítima defesa mesmo do trabalhador, pô, já ganha pouco, né? Só que ele, em vez dele colocar que é o Estado que está tirando, que é o governo, ele coloca que é o PT, né? Ou seja, quando era o governo Bolsonaro fazendo a mesma coisa, porque o imposto também era cobrado no governo Bolsonaro, ele colocou que era o PL que estava tirando 27,5%. Não, então o pessoal assim se deixa manipular, né? Muito fácil, olha. Enfim, vamos continuar ouvindo os absurdos aí, né? Que você ganha. É impossível sobreviver. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter um serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo um serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. Sendo assim, esses... É outro problema aí, né? Que ele toca numa ferida que eu apoio totalmente. A precarização dos serviços públicos, né? Nós pagamos muito imposto e não temos o retorno dos serviços públicos. Inclusive, nós temos cortes, né? Corte de gastos, cortes na educação, cortes na saúde, né? Para quê? Para pagar os juros da dívida pública. Então, boa parte do orçamento ele vai para o bolso de banqueiros, né? Para os juros da dívida pública. E isso o Nicolas Ferreira, ele, em nenhum momento ele questiona isso, nem no parlamento e nem nesse vídeo, né? Ele poderia pelo menos questionar no vídeo para fingir que apoia, né? Mas ele ignora esse fato, né? Justamente porque ele defende os bilionários, o partido dele defende os banqueiros, né? Os acionistas. Então, nós temos aí essa precarização, né, esses cortes que inclusive são defendidos pelo PL, né, o Paulo Guedes, que foi ministro da Economia lá, é grande defensor das medidas de austeridade, que incluem aumento de impostos, corte de gastos sociais, de gastos públicos, né, o vulgo, aquele jargão do Bolsonaro de acabar com a mamata, né, que o Milei replica lá na Argentina com uma motosserra, né, cortar os privilégios, é basicamente cortar os gastos públicos, que é o que precariza aí o serviço público. Então, em nenhum momento ele questiona isso, né? Principalmente nos governos anteriores, onde haviam grandes cortes de gastos públicos, né? Então, na hora de defender a austeridade, né, políticas econômicas liberais, né, como o próprio Partido Liberal já no nome diz, né, isso ele não questiona, né? Então, ele faz parte desse problema. Se os serviços públicos são ruins, ele é parte do problema, o partido dele também é, porque eles defendem o corte de gastos públicos, né? Eles defendem a austeridade. Vamos lá. Milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com a Janssen, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum. Então... Aí ele faz outro apelo, né, para uma obviedade, né? É óbvio que é absurdo, né, a forma como esses presidentes, né, e toda a sua casta, né, assessores ou até a primeira-dama, eles têm acesso a gastos, né, a cartão corporativo, a luxos e benesses, né, distantes do povo. Ainda mais sendo políticos que defendem a justiça social, defendem a igualdade, né? Isso é uma crítica que eu assino embaixo, concordo totalmente. Eu acho que a maior parte dos políticos que de fato eles defendem a mudança social, algum tipo de, não digo nem de revolução, mas de reforma, né, no sistema capitalista, eles deveriam, no mínimo, abrir mão dos privilégios, né, de muitos desses privilégios, ou criticar eles, ou tentar acabar com eles, né, como fez, por exemplo, o Pepe Mujica ali no Uruguai, né, que abriu mão de morar no Palácio Presidencial, andava no fusquinha dele, continuou vivendo o modo de vida simples dele, né? Não digo que todo mundo tenha que fazer voto de pobreza, né? Porque lutar pela justiça social não é isso, mas eles têm que pelo menos ter uma coerência de identificar esses privilégios, né, esses absurdos que aconteciam no governo anterior, né? A gente tinha gastos enormes do cartão corporativo do Jair Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, né? Que o PT inclusive criticava, e hoje eles continuam fazendo a mesma coisa. Só que é engraçado que o senhor Nicolas também, né, ele nunca questionou isso no governo anterior, ele critica uma coisa que sempre existiu, só agora, né, parece que ele descobriu que esses problemas existem agora, começou em 2024, né, e o que ele fez como parlamentar ali, né, se articular para acabar com essas benesses, né, não só da presidência da República, eu falo dos próprios deputados que recebem até auxílio paletó, né? Já não basta o salário que eles ganham, dá muito bem para comprar o paletó, né? Recebem vários auxílios, não chamados penduricários, né?
e também as benesses do judiciário, né, das forças armadas ali, a alta cúpula, né? Então a gente tem no serviço público ali, especialmente nesses cargos eletivos aí e nos três poderes, no geral, né, essas benesses que eu não vejo o deputado questionar, né? Então é para a gente ver o nível da demagogia, como as pessoas elas são facilmente manipuladas aí por um vídeo de um deputado. Vamos lá. Vereador, sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos, tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para saúde, segurança ou educação. Isso eu nem preciso provar. Basta uma pergunta. Qual serviço que o Estado oferece na sua cidade de qualidade? Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Aí ele falou de novo dos serviços públicos, né? E eu repito, ele não bate na questão da dívida pública, né? E também ele não bate na questão da má distribuição de renda, né? Da questão do imposto, que ele é regressivo, tá? Então, em nenhum momento ele toca na questão de que os ricos eles pagam menos imposto, né, que os bilionários, inclusive porque o próprio Bolsonaro ele era contra a taxação das grandes fortunas, né? Acredito que a maioria dos parlamentares do PL segue nessa mesma linha, ou seja, eles, ao mesmo tempo que ele defende aí que o pobre não tem que pagar imposto, né, algo que eu também acho certo, ele não defende aí que que esse imposto, para o pobre deixar de pagar, alguém tem que pagar mais, que seria, obviamente, os bilionários, os super ricos, né, taxar as grandes fortunas, as grandes heranças. Isso seria uma forma de compensar aí essa isenção do imposto de renda, né? Se a gente não fizesse isso, o que sobra? Sobra acabar com os serviços públicos e privatiza tudo. Isso aí não vai resolver, porque daí nós vamos trocar 6 por meia dúzia, porque daí o trabalhador, a renda que ele recebe, que ele deixa de pagar o imposto, ele vai ter que pagar talvez o dobro em serviço público, né? Já pensou a mensalidade de uma escola particular, de uma saúde de qualidade, né? Então não resolve, né? Ele não toca nesse problema e não troca na transferência de renda que nós temos para os banqueiros também, ó. Vamos lá. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da Receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família, agora está na mira da Receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer... Ele está de novo falando o óbvio. Esse pessoal sempre esteve na mira da Receita. Sempre, se tiver dentro da faixa de renda tributável. O que ele, como deputado, deveria ter feito durante todo esse tempo que ele ficou no Congresso fazendo sei lá o que, só causando polêmica em rede social, ele poderia ter lutado, aí, mobilizado a base dele, o próprio Jair Bolsonaro, para mobilizar a população aí, ó, vamos lutar pela isenção do imposto de renda. O que a gente viu foi só o governo fazendo ali uma articulação bem mal feita ali, né, atrás de migalhas, que é a isenção até 5 mil, que para mim é uma migalha total, né, a gente vê o problema aí com a defasagem, né, da inflação. Esse salário obviamente vai não valer muito daqui a um tempo, né. Então a isenção ela tem que ser muito maior. Mas o deputado ele só critica o óbvio, mas ele não fez nada a respeito, né? Sua meta também está. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa pra boi dormir. Ai, quem não deve não teme. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com a transparência dos gastos públicos, por que não investigaram as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com Lula? Investigaram os gastos... Agora ele muda de assunto. Aí ele desvia o foco aí do PIX, né? E aí ele já coloca outros problemas aí, por exemplo, das estatais, né? Que não tem nada que ver. Primeiro porque a gente tem um problema. Se a gente olhar estatais como a Petrobras, por exemplo, né? Que produz aí o petróleo, por exemplo. A gente tem um problema nela que ela não é uma empresa totalmente estatal. Ela é uma empresa de capital aberto, ou seja, ela tem acionistas, pessoas que compram ações da empresa e que lucram com elas. Ou seja, se a empresa ela der lucro, ela vai estar remunerando bem os seus acionistas. Então, qual é o interesse do acionista, do cara que compra ação da Petrobras, especialmente esses que são acionistas majoritários? É que a empresa ela seja lucrativa, que ela venda pelo maior preço, ou seja, é o lucro, né? Então, o preço ele tem que ser alto. Qual é o interesse da sociedade, do cidadão que ele está citando aí, do Uber, do motoboy, do caminhoneiro, do taxista, do cara que pega transporte público? É o contrário, é que o combustível
tem um preço baixo. Então o interesse dele é pagar menos pelo combustível, enquanto o interesse do acionista é cobrar mais. E nós tínhamos uma política de preços da Petrobras ali, que vigorou tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro, que foi o PPI, Paridade de Preço Internacional. Então o preço do barril do petróleo ele era baseado no dólar, né, nas flutuações do dólar. Então, se o dólar aumentava, se o dólar subia, o valor da gasolina acompanhava isso, né, dos combustíveis, aí, do diesel, né? Então, afetava o transporte, afetava também o preço dos alimentos que eram transportados por isso, né? A gente teve várias greves, a greve de caminhoneiros ali justamente em função disso. Só que engraçado que o Bolsonaro ele é a favor dessa política, ele não mexeu nessa política quando ele estava no governo. E os indicados dele ali na Petrobras também. Então, esse governo, pelos piores, o governo Lula, ele pode ter vários defeitos, né? Isso aí eu sempre digo. Mas uma coisa boa foi botar o pé no freio dessa política, né? Então, a Petrobras ela dá prejuízo, bom, ela é uma empresa pública e é isso que está garantindo aí o fato de nós termos o combustível um pouco mais barato, né? Então, se ela não lucra tanto assim, porque é fácil dar lucro, né, às custas do trabalhador pagando R$10 na gasolina, né, pagando 9, 10 pila na gasolina, para que meia dúzia de acionistas possam lucrar. Então, eles têm que decidir, ou a Petrobras ela vira uma empresa privada de vez e foca só no lucro, ou ela continua tendo o papel de empresa estatal, né, com o seu papel social, né, de garantir aí que o trabalhador ele tenha uma qualidade de vida melhor, né, menos gastos aí com transporte, com tudo que depende dele, né. Vamos seguir. Absurdos da Janja, dar transparência para os gastos dos ministros do Lula. O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro? Porque o alvo da vigilância... Ele está criticando o óbvio de novo, né? Os gastos da Janja, os gastos dos ministros, os gastos dos ministros do STF, inclusive, tá? Isso aí é uma coisa que parece que começou hoje, né? Isso aí já existia e ele volta a falar aí. Aí quem está assistindo o vídeo pela primeira vez fica, nossa, ele descobriu a roda, né? Ele está trazendo uma coisa que parece que nunca ninguém tinha ouvido falar, né? Enfim... É fácil falar o óbvio e gerar reações emocionais, né? Puramente emocionais. Esse formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos. O vilão do Brasil é quem ganha R$5.000 e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Em breve, os comércios estarão usando esta placa. E todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo. Afinal de contas, ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Mas e aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional para derrubar essa decisão da Receita Federal no STF. Sim, ao STF, que a maioria tá lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. Percebeu? Tá, primeira coisa, ele coloca que ele vai entrar com uma ação ali junto com o PL, né? Sendo que isso não vai mudar nada, vai deixar de ter um monitoramento, que inclusive nesse momento que eu gravo o vídeo já tinha sido anunciado, né? O governo recuou, disse que não vai mais fazer esse monitoramento, mas o pobre vai continuar pagando imposto de renda. Então, ou seja, ele não... cadê a mobilização dele usando toda essa repercussão que ele teve para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda? Ou seja, é pura bravata. Aí o que ele ganha? Ele sai dessa situação como um ganhador, né? Como um cara que conseguiu peitar o governo, denunciar o governo, né? Mas de fato ele não trouxe nenhuma conquista para a população, porque o pobre vai continuar pagando imposto. Eu vou continuar pagando imposto de renda, né? Não mudou praticamente nada. A única coisa que muda é que talvez quem estava conseguindo não declarar continue aí, né? Isso é bom, facilita para quem ganha pouco ali, os pequenos empreendedores, né? Os autônomos. Mas isso de forma geral não muda, né? Os ministros vão continuar ganhando o que ganham, né? O cartão corporativo da Janja e do Lula vão continuar. Ele não fez absolutamente nada a respeito, nem propôs nada a respeito, né? Vamos lá. Consequência de um voto mal dado. Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência seja realizado. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Ele traz outro problema aí. Primeiro ele fala, olha, a consequência de um voto mal dado, né?
Ele reafirma aí as assinaturas para que esse monitoramento não aconteça, né? Como eu repito, ele não fez nenhuma mobilização de assinaturas de abaixo assinado para aumentar o imposto, a faixa de isenção do imposto de renda. Tá, e tampouco propôs aí medidas como a taxação das grandes fortunas, né? Ou algo que realmente resolveria esse problema, tá? Ou uma auditoria da dívida pública, por exemplo, para rever aí por que tanto dinheiro vai para o aumento do... né, para os juros da dívida pública, ou então para acabar com a independência do Banco Central, né? Ele não propôs nada disso. Então a gente vê que tudo isso não passa de demagogia, tá? Então estejam sempre atentos, porque se de um lado, como eu falei lá no outro vídeo, né, repito, se de um lado o PT ele se afastou dos trabalhadores, não está representando ele, e ele inclusive deveria estar tomando a frente de forma mais contundente dessas mudanças, por outro lado, o PL, né, o Nicolas Ferreira ou qualquer outro deputado, né, aliados aí do partido do Bolsonaro, também não são uma alternativa, porque eles são parte do problema. Eles ajudaram a promover várias medidas que prejudicavam esses mesmos trabalhadores que ele faz apelo ali no vídeo, beleza? Então, qual é a solução? Primeiro, estar de olho em quais são os deputados que de fato eles criticam isso, né? É só ver, por exemplo, a posição do Nicolas Ferreira em outros temas que nem são mencionados no vídeo, como o fim da escala 6x1. Ele é favorável à manutenção dessa escala, né? Então a gente já vê por aí o posicionamento dele a favor dos ricos, dos bilionários. Então nós temos vários deputados ali que defendem sim, de diferentes partidos, tá? Não estou falando de um partido específico, mas de vários partidos que defendem ali a pauta do trabalhador de fato, de uma isenção do imposto de renda, para faixas maiores, né, uma taxação das grandes fortunas. Então você tem que olhar quem defende isso de fato ali, tá? E no campo presidencial também, infelizmente, não nos sobram grandes alternativas, tá? Antigamente, né, como eu falei em outros vídeos aí atrás, nós tínhamos o Leonel Brizola, o Enéas, que tinha uma posição um pouco mais rígida, né, um pouco mais forte em relação às grandes elites, ao capital financeiro, né, a de fato combater essas elites, né, diferente do tom aí muito mais conciliador do Lula. Mas hoje nós não temos ele, né, esses grandes políticos, mas nós temos como herança, né, o mais próximo disso é o Ciro Gomes, né, que tem uma crítica mais aberta aí a essas políticas, né, e defende abertamente muitas dessas pautas, né. Então a gente tem essa alternativa, né, terceira, no campo presidencial, mas principalmente no campo parlamentar nós temos que olhar, porque os deputados é que têm realmente poder para mudar alguma coisa, né? Então não adianta trocar o presidente se não trocar toda a composição do Congresso, e também enquanto sociedade se mobilizar, né? Usar toda essa mobilização, essa comoção que foi feita aí, né, para pautas realmente relevantes, né, para isentar a faixa de imposto de renda, não só até 5 mil, mas até 10 mil. Compensa isso taxando as grandes fortunas, as grandes heranças, né? Bora fazer uma auditoria da dívida pública, né? E rever aí esses gastos do governo, para onde está indo o orçamento, né? Que o corte de gastos sempre cai em cima da educação, da saúde, dos serviços públicos, como ele mencionou, mas nunca se contesta aí o destino, né? Para que esse corte está sendo feito, né? Por que não se cortam outras coisas, né? Como a gente aqui em casa, eu deixar de pagar o aluguel, pagar a luz, ou pagar a educação, pagar qualquer outra coisa boa, porque para dar mais dinheiro aí para o cheque especial, para o cartão de crédito, tá? Então são coisas que tem que ser questionadas, e a gente tem que ver quem são aqueles que realmente questionam isso, beleza? Para que a gente possa estar atento a isso, né? Eu fico com vocês por aqui, até o próximo vídeo, valeu!